Esse vídeo é destinado para a turma de primeiro ano do ensino médio regular diurno, resolvendo os exercícios da semana 2 do PET volume 4 do primeiro ano. O primeiro exercício diz o seguinte: um torcedor de futebol, durante uma partida de seu time na Libertadores, resolveu utilizar os seus conhecimentos de física para explicar algumas jogadas. Nessa perspectiva, leia com atenção as afirmações a seguir e marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Alternativa A. A força que o jogador exerce sobre a bola ao chutá-la é igual à força que a bola exerce sobre o pé do jogador. Quero que você perceba, então, que há uma comparação entre força de ação, que chuta a bola, e força de reação, que a bola exerce sobre o pé do jogador. Aqui, nessa alternativa, está dizendo que essas forças elas são iguais. E como isso está de acordo com a terceira lei de Newton, você marca essa alternativa como verdadeira. Na letra B, diz: a quantidade de movimento em uma colisão inelástica com o jogador chutando a bola ao gol não se conserva, pois as condições do sistema não são ideais. O que você precisa lembrar é que em qualquer colisão, seja ela elástica ou inelástica, haverá sempre conservação da quantidade de movimento, o que torna essa alternativa falsa. Letra C diz: em colisão entre dois jogadores cabeceando a bola, o impulso que os jogadores sofrem é igual em valor, direção e sentido. O que torna essa alternativa falsa é a ideia de que o sentido é igual no impulso entre os dois cabeceadores da bola. O sentido ele é oposto, obedecendo ao critério da terceira lei de Newton. Essa alternativa é falsa. Na cobrança de um pênalti, o jogador altera a quantidade de movimento da bola, que por sua vez é novamente alterada quando a bola se choca com a rede. Bom, perceba o seguinte: vai haver alteração da quantidade de movimento da bola quando o jogador chuta a bola? Sim. Segundo, quando a bola choca contra a parede, há alteração da quantidade de movimento? Sim, porque a velocidade da bola está mudando aqui nas duas proposições, o que torna essa alternativa verdadeira. Na letra E diz o seguinte: o goleiro continuou em repouso após fazer uma defesa. Não conseguiu agarrar a bola, que bateu em suas mãos e voltou na mesma direção com a mesma velocidade. Com base nesses dados, pode-se considerar que a quantidade de movimento do sistema goleiro-bola antes e depois da colisão é igual. Então, essa alternativa ela é verdadeira porque houve aqui uma situação em que o seu material não explicou, em que o objeto, no caso a bola, ricocheteia. E a conservação da quantidade de movimento sempre vai acontecer em qualquer situação, desde que não haja forças externas, ok? E essa situação aqui, em que a bola ricocheteia na mão do goleiro, ou seja, bate e volta, é uma situação em que ocorre conservação do momento linear, sim. Passando para o exercício número 2, diz o seguinte: um atirador de uma agência federal, cuja massa é 70 kg, está com uma metralhadora de massa 2 kg. Ambos podem sofrer, o atirador junto com a metralhadora, um recuo ao atirar. O recuo que o exercício está se referindo é retratado nesse GIF aqui, ó. A menina, ao atirar com a arma, sofre um recuo, que a gente chama de ricochete da arma, e aqui está acontecendo nessa situação um princípio de conservação da quantidade de movimento. A bala da arma é disparada com grande velocidade para frente, e para conservar o momento linear, a arma recua empurrando a menina para trás. Então, continuando a interpretar o exercício, a massa da bala é 40 gramas e sai da metralhadora com uma velocidade de 800 metros por segundo. Qual é aproximadamente a velocidade de recuo do sistema atirador e metralhadora ao disparar a bala? Então, eu já anotei os dados desse exercício. Eles estão aqui.
a massa do atirador é 70 kg, a massa da arma 2 kg e atirador mais a arma formam um sistema em conjunto. A massa da bala é 40 gramas e nós precisamos trabalhar essa informação em quilogramas. Perceba que o atirador, a metralhadora estão tudo em quilogramas, então não faz sentido deixar a massa da bala em gramas, ok? Então, dividindo esse valor aí por 1000, você obtém o resultado de 0,04 quilogramas. A massa da bala, 800 metros por segundo, já está no Sistema Internacional de Medida, está pedindo para que você obtenha o valor de recuo do sistema formado pelo atirador e pela arma, certinho? Como vai acontecer conservação da quantidade de movimento, então nós precisamos considerar que a variação, ou seja, o ΔQ, tem que ser igual a zero. Qual é a consequência da variação ser zero? Indica que a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial tem que ser igual a zero. Quando que a subtração de uma coisa e outra dá igual a zero? Quando essas duas coisas são iguais, correto? Então, nós podemos dizer que a quantidade de movimento final tem que ser igual à quantidade de movimento inicial. Bom, o que vai acontecer então agora é que com esse resultado de conservação, tá? Que você pode escrever como qualquer uma dessas maneiras, dessa maneira ou dessa maneira, ok? Todas essas três maneiras aqui indicam conservação da quantidade de movimento. Então, nós vamos ter um resultado que vai ser expresso da seguinte maneira. A quantidade de movimento que nós vamos representar da bala que foi disparada, ela vai ter que ser igual à quantidade de movimento do nosso sistema formado pelo atirador segurando a metralhadora. Então, nós vamos ter nessa situação, quantidade de movimento da bala vai ser a massa da bala vezes a velocidade da bala, e isso vai ter que ser igual à massa do atirador mais a massa da arma vezes a velocidade de recuo que a gente quer saber, ok? Então, todos esses valores a gente tem. Massa da bala, 0,04. Velocidade da bala, 800. Massa do atirador, 70. Massa da arma, 2. E aí vem a velocidade de recuo da arma que a gente quer saber, ok? Bom, essa velocidade de recuo da arma, então, vai ser a divisão de 800 multiplicado por 0,04, esse resultado dá para você 32, ok? E aqui você tem 72 multiplicado pela velocidade de recuo. Portanto, pessoal, a sua velocidade de recuo vai ser igual. 72 está multiplicando a velocidade, passa dividindo. Então, você tem 32 dividido por 72, ok? Você faz aí a sua continha, vai dar algo aproximado com a letra A do seu exercício, ok? Vamos passar para o último exercício. Está dizendo aqui o seguinte. 2 patinadores de massa iguais a 80 kg, então eu anotei os dados como sendo a massa do patinador 1 igual à massa do patinador 2, e isso é igual a 80 kg. Na última volta de uma final de competição de patinação, e eles se movem com velocidade de 54 km por hora para o patinador 1 e 63 km por hora para o patinador 2. Em uma tentativa de ultrapassagem, os patinadores colidem e seguem juntos até a linha de chegada. Qual a velocidade com que os patinadores cruzam a linha de chegada? Bom, de novo, se vai haver uma colisão entre os dois patinadores e eles vão seguir juntos, então você tem que obedecer o princípio de conservação da quantidade de movimento. Ou seja, a variação da quantidade de movimento tem que ser igual a zero, ok? Bom, decorrência disso, vamos fazer igual ao exercício anterior, né? Nós vamos ter uma quantidade de movimento inicial, a final, menos a quantidade de movimento inicial, tem que ser igual a zero.
Ou, se você preferir, pode escrever também como sendo quantidade de movimento final igual à quantidade de movimento inicial desses patinadores. Substituindo os valores que nós temos, então nós vamos ter antes e depois da colisão, ou seja, no fim e no início, tá bom? Nós vamos fazer então da seguinte maneira: massa do patinador 1 vezes a velocidade do patinador 1 mais a massa do patinador 2 vezes a velocidade do patinador 2, isso tem que ser igual à massa dos dois patinadores juntos, ou seja, massa 1 mais a massa 2, porque eles colidem após a colisão, vezes essa velocidade que eles vão ter após a colisão que você quer saber, que nós vamos chamar de velocidade final, ok? Dessa maneira, então, nós vamos ter o seguinte: substituindo os valores, a massa dos dois patinadores é 80. Essa velocidade desse patinador, nós precisamos passar para metros por segundo, ok? Porque quilômetros por hora não é sistema internacional de medidas. Essa velocidade em quilômetros por hora, ou seja, dividindo 54 por 3,6, você obtém uma velocidade de 15 metros por segundo. 63 dividido por 3,6 vai te dar uma velocidade de 17,5 metros por segundo, ok? Então, nós vamos ter a massa desse patinador vezes a sua velocidade, que é 15, mais a massa do outro patinador vezes a sua velocidade, que é 17,5, ok? Isso vai ser igual à massa dos dois patinadores, 160, vezes a velocidade final desses patinadores que a gente quer saber, ok? O que vai acontecer aqui, então, é que você resolvendo essas equações, você vai encontrar uma velocidade que é 1.200, mais aqui vai dar 80 vezes 17,5, dá 1.400. E isso tem que ser igual a 160 vezes a velocidade final desse pessoal. Bom, então, se você quer saber a velocidade final, isso vai ter que ser igual à soma dessas duas parcelas, ok? Que dá 2.600 dividido por 160, ok? Corta 0 com 0. E aí você faz a divisão disso daí, indica o valor da sua resposta, que já vai aparecer em metros por segundo, porque eu já transformei para você aqui no começo do exercício, certinho? Bom, são esses os exercícios. Se você tiver dúvida, deixa uma pergunta aí nos comentários que eu respondo posteriormente. Ou então você me chama no WhatsApp, ok? Obrigado pela sua atenção. A gente se encontra, talvez, num próximo vídeo, se ele houver. Tchau, tchau.